1 Pedro capítulo 1. Gostaria de ler com vocês até o versículo de número 9. Alguém para ler? Pega o microfone, Larinha. Lê para nós. Aguenta a pressão? Então tá. Quem achou diz amém. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Lê de novo 7, Lara. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro. Segura. Diga, olha para quem está perto de você, diga assim: a sua fé é mais preciosa do que o ouro. Diga para o outro lado: a sua fé é mais preciosa do que dinheiro. Olha para o outro do outro lado, diga assim: a sua fé é mais preciosa do que todo o ouro do mundo. Você tem noção do tanto que a sua fé te deixa milionário? Levanta a mão direita. Você vai declarar. Diga assim: eu sou milionário. Porque a fé que eu carrego é mais preciosa do que todo o ouro da terra. Você pode dar glória a Deus, você que carrega essa fé. Que benefício, né? Vai. Mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Lê de novo 9, Lara, porque se eu tivesse aí eu tinha dado um grito de glória. Vai. 9. 8. É 8? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Segura. Segura. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém aqui ama Jesus? Sim. Mesmo sem ver? Sim. Mesmo não vendo Ele? Sim. Mas você crê nele? Sim. E ainda exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória. No quê? Passa. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Segura, qual é o alvo dessa fé? Então não é dinheiro, não é prata, não é bronze, não é ouro. É o quê? Sempre foi salvação. Sempre. Por que então, se você está salvo, quando te falta alguma coisa, você quer desviar porque Deus não fez o que você queria?
Ele não te deu o carro que você queria, a casa que você queria. Isso nunca foi promessa. Eu exalto a Ele, porque a minha fé me dá garantia de salvação. Provoca alguém e diga assim: Cristo te prometeu salvação. Se isso, Ricardo, não for suficiente, estamos crendo errado. Lê de novo, verso 8 e 9, Lara. E o povo senta. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Você pode dar uma linda salva de palmas, glorificar a Jesus por isso. Se assente, por favor. Queridos, nós estamos há alguns meses falando sobre esse homem por nome de Simão Pedro. Ele já passou por tanta coisa. Nós estamos acompanhando a sua trajetória, a sua história. Mas a maturidade chegou. E a maturidade traz a edificação. A graça é o sinal de um coração amadurecido. Aquilo que destruía Pedro outrora, agora não destrói mais. O Pedro que já foi pedra de tropeço, agora ele é a pedra que edifica. Pedro é mudado. A história de Pedro é mudada. Quando eu comecei essa série, algumas pessoas me procuraram e disse: pastor, como eu estou me identificando? E eu disse para algum deles: eu espero que você se identifique até o final. Porque se identificar com Pedro do começo é muito fácil. Mas o Pedro nem sempre foi esse camarada, ele melhorou. E nós estamos vendo uma versão diferente desse homem. Nós estamos se deparando com essa versão diferente. Pedro, ele começou como pescador e terminou como pastor da igreja de Jerusalém. Pedro viveu uma transformação. Ele foi moldado pelo fogo, pela fornalha, pela fé. A cada prisão, a cada ensino, a cada dependência, a cada revelação, a cada ensino, a cada obediência, a cada milagre e a cada ensino de humildade. Dia após dia, Pedro está sendo ministrado. E a cada ministração, uma transformação. A cada ministração, uma melhoria. O Espírito Santo transformou. Como hoje em dia, Ele ainda transforma, caso nós permitirmos a sua intervenção sobre a nossa vida. Eu queria, no começo dessa mensagem, liberar essa palavra sobre você e dizer para você: deixe o Espírito Santo completar o processo que Ele iniciou sobre a sua vida. Eu vou liberar de novo. Deixe o Espírito Santo completar o processo que Ele iniciou sobre a sua vida. Você pode levantar uma das suas mãos, coloque a sua mão na sua cabeça assim, ó. Você vai profetizar para você. Diga: Espírito Santo, complete, conclua aquilo que você começou na minha vida. Você pode dizer amém? Existe alguns Simão que estão aqui hoje, que estão vivendo a fase da prisão. Outros estão vivendo a fase da chamada. Outros estão vivendo a fase da revelação. Outros estão vivendo a fase do medo. Mas existem pessoas que estão aqui, que começaram essa série, que estão caminhando por ela, que hoje você está chegando numa fase de ativação, de amadurecimento espiritual, para viver a plenitude de tudo aquilo que está reservado para a sua vida. Pergunta por quê? Porque o mesmo Espírito que transformou um pescador em apóstolo é o mesmo Espírito que transforma servos comuns em pessoas
extraordinárias e agente da fé cristã. Olhar para a epístola de Pedro, gostaria de fazer uma pequena introdução juntamente com vocês, porque nós estamos diante de duas epístolas, duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro. A primeira carta tem 5 capítulos, a segunda carta tem 3 capítulos. Mas as orientações, os ensinamentos e as pedagogias dessa carta mostram o quanto as coisas mudaram para esse homem, o quanto as coisas foram diferentes para esse homem. Apesar de Pedro ter algumas dificuldades na sua trajetória, é perceptível o tanto que ele evoluiu, o tanto que ele melhorou, o tanto que ele decidiu ser melhor. A sua evolução, a apresentação de Pedro aqui como apóstolo em sua maturidade, como representante de Cristo, mas como um homem completamente amadurecido, profundamente melhorado, andando corretamente. Suas cartas foram escritas já na sua velhice, já na sua idade avançada. E essa idade avançada mostra para nós o quanto a graça transformou a história desse homem. As duas epístolas de Pedro são o legado final, é a maneira que ele vai ser lembrado. Eu gostaria muito que você olhasse para uma pessoa, bem baixinho o fundo, bem baixinho. Eu quero um teor mais pedagógico aqui no começo. Dá uma olhada para alguém que está perto de você e diga assim para ela: você não será lembrado de como começou, mas de como vai terminar. Não somos lembrados do nosso começo, somos lembrados de como terminamos. É as pessoas que gostam de falar do nosso passado. Deus não. Ele diz que o nosso passado está lançado no mar do esquecimento. O mar do esquecimento fica atrás do trono de Deus. Foi para lá que ele jogou o teu passado. E a melhor notícia que eu tenho para te dar essa noite é que Deus não olha para trás. A Bíblia nos mostra homens que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Mas a Bíblia também nos mostra homens que começaram muito mal, mas terminaram muito bem. Quer ver o exemplo de Sansão? Sansão começou bem ou mal? Muito bem. Sansão era o exército de um homem. Única vez na história. O exército de um homem, Sansão. Mas como ele terminou? Muito mal. Jacó começou bem ou mal? Mal, enganando, mentindo, passando a perna no seu pai, enganando seu irmão, mas terminou como? Todo judeu ortodoxo que ora ao Deus de Israel, ele ora dizendo: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque eu sou lembrado de como eu termino e não de como eu começo. Eu queria que você profetizasse para alguém dizendo: você vai terminar muito bem. Eu estou liberando palavras aqui. Você vai terminar muito bem. Eu vou te dar a terceira chance. Você vai terminar muito bem. Olhar desde a praia de Cafarnaum até a crucificação, até epístolas, é olhar que algumas coisas foram mudadas. Sua maturidade, seu amor pelas coisas de Deus e a sua certeza nas coisas eternas. Pedro, anote isso, nos ensina que a graça que nos chama também nos sustenta e nos amadurece até o fim. A graça que nos chama, ela também nos sustenta e também nos amadurece até o fim. A graça
que nos chama também nos sustenta e também nos amadurece para chegarmos até o fim. Uma introdução rápida, só apenas para lembrarmos. Nós estamos falando de um homem por nome de Simão. Qual é o nome dele? Nome do seu pai. João, nome do seu pai. Você não riscou a Bíblia para nada? Esses dias tudo que eu preguei? Então risca, por favor. Eu estou perguntando toda vez, ninguém sabe. Vou pregar de novo ano que vem, ano de Pedro. Já está liberada a palavra profética do ano que vem, Pedro de novo. Não serviu para nada esse ano. Vamos falar comigo? Fala comigo. Eu não sei pregar sozinho, gente. Não me deixa sozinho, por favor. Qual é o nome do pai dele? Alguém lembra de onde ele é? Betsaida, pelo menos um. Betsaida. Alguém se lembra o que significa Betsaida? Hã? Casa do peixe. Qual era a sua profissão? Hã? Ele era impulsivo? Só um pouquinho. O que nós encontramos na história de Pedro? Chamada. Nós encontramos Deus o encontrando no mar da Galileia, chamando para o ministério. Simão troca as redes e pega o cajado. Simão soltou as redes e pegou o cajado. Chamada ministerial. Ô Luiz, coloca a imagem de Pedro na tela para nós, a palavra profética do ano. Pedro trabalhava com redes. Pedro trabalhava com redes. Mas o Senhor o chamou. Uma chamada ministerial. E o que ele fez? O que ele fez? Abandonou tudo e seguiu. Então ele trocou a rede pelo quê? Ele termina no Evangelho de João capítulo 21, Jesus dizendo: se tu me amas, pastoreia as minhas ovelhas. Isso é uma chamada ministerial. Simão pretendia uma chamada ministerial. Simão tinha direito a uma chamada ministerial. Pela cultura e pelo lugar que ele estava inserido, ele merecia. Mas o Senhor o chamou. E logo quando o chamou, mudou os seus planos. Pergunta: quantas pessoas que estão aqui foram chamadas por Deus no meio desse ano? Quantas pessoas que estavam no meio da multidão hoje estão exercendo o ministério, trabalhando, liderando, executando, fazendo? Porque houve chamada ministerial. Com quantos planos você começou 2025? E quantos planos mudaram no meio do caminho? Meus planos mudaram um monte de vezes. Quando eu pensei que eu tinha descoberto um, Deus mostrava outro. Ele mudou os planos, os meus planos, mas os planos dele foram executados em nossa vida. Depois que Simão recebeu a chamada ministerial, seus planos foi mudado. Ele trocou a rede pelo cajado. Então, a sua sogra fica doente e Jesus decide ir na sua. Jesus decidiu alcançar a sua sogra. Sogra é? Está ligado aqui? Família. Família alcançada. Eu faço uma pergunta e você me responde. Quantas famílias foram alcançadas esse ano de 2025? Além da minha, mais alguma família? Nós estamos inseridos nesse mês profético, sim ou não? Estamos vivendo o mês profético, sim ou não? Quando Pedro decidiu desistir do ministério e voltar a pescar, o que Jesus fez? Foi buscá-lo. Ele estava na onde? Pescando de novo, dentro do barco. Ele pensou que Jesus havia desistido dele, mas Jesus decidiu buscá-lo, restaurá-lo, para que ele pudesse viver o crescimento. Pergunta: eu poderia dar exemplos aqui porque eu cuidei de situações, mas quantos casamentos foram restaurados esse ano? Quantos ministérios foram restaurados esse ano? Quantas pessoas que pensaram que jamais conseguiria dar certo aquilo que estava dando errado, e o Senhor simplesmente virou a chave.
mudou a chave, restaurou a sua vida. Então, hoje, eu recebo a autoridade do Espírito para liberar sobre a sua vida este tempo de crescimento. Levanta as duas mãos e diga: eu vou crescer em todas as áreas da minha vida. Eu tenho uma boa notícia: o crescimento não é para 2025. O crescimento é constante. Você cresceu em 2025, 2026 você vai crescer mais um pouco, 2027 você vai crescer mais um pouco, e até Jesus voltar, Ele vai te fazer crescer. Posso ouvir um glória a Deus? Então ele cresce. Atos, ele vai ser porta-voz no Pentecoste, no capítulo 2. No capítulo 3, ele cura um paralítico na porta do templo. No capítulo 5 de Atos, ele conduz o discernimento sobre Ananias e Safira como pastor da igreja. Em Atos 10, ele evangeliza os gentios na casa de Cornélio. Pedro está crescendo, Pedro está avançando. Mas quando Pedro escreve a primeira e a segunda epístola, ele já não é mais um pescador, ele não é mais aspirante, ele já está caminhando. Ele já é uma figura respeitada do cristianismo. Ele já é a figura mais respeitada do cristianismo. Ele é um líder experiente. É um pastor que já sofreu por Cristo. Ele já é um ancião. Diga assim para mim, diga assim comigo. Pedro já era um ancião quando escreveu as duas epístolas. Exemplo, abre aí rapidinho. Eu vou chegar lá, mas já nessa síntese aqui. Abre 1 de Pedro, capítulo 5. Já foi 15 minutos do meu tempo. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. Lê para nós, Larinha. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Vai. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pedro está orientando pastores na sua velhice, já nos seus últimos momentos, perto dos seus momentos finais, ele está escrevendo essa carta. A primeira carta e a segunda carta tem um período de 5 anos aproximadamente de diferença. Mas quando ele escreve a segunda carta, ele está indo para o seu martírio, ele está indo para a sua morte, ele está indo para a sua execução. E antes de qualquer coisa, porque talvez não dê tempo eu dar tanta ênfase a isso, a Bíblia não diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Alguém já ouviu isso? Ninguém? Isso é tradição. Pastor, está errado? Teologicamente isso é aceito. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Pedro está errado. Então quando você quiser falar isso para alguém, você diz, a tradição diz. A Bíblia não diz. Mas a tradição diz, sugere. Anota isso porque isso é importante para você deixar arriscado na sua Bíblia, caso você se depare com esse assunto outra vez. Então se alguém disser que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, está errado? Não. E se alguém disser que a Bíblia diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, está errado? Sim. Porque a Bíblia não diz. Presta atenção. Se alguém disser que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, está errado? Não. Se alguém disser que a Bíblia diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, está errado? Sim. Porque a tradição diz, a Bíblia não diz. Amém ou não amém? Por fim. Então, quando Pedro vai escrever essas duas epístolas, você que está anotando aí, a primeira epístola foi escrita em meio de 62 a 64 depois de Cristo. A segunda epístola foi escrita em 65 a 67 depois de Cristo. Você que está anotando, anote isso.
O local onde Pedro escreveu as duas epístolas não foi em Jerusalém, porque quando ele escreve, ele já estava preso. Então, provavelmente, ela foi escrita em Roma, a Roma conhecida como a Babilônia do Novo Testamento. Segunda Pedro também provavelmente escrita em Roma, pouco antes da sua morte. Então significa que Pedro, quando está se aproximando da sua morte, nós estamos de fato diante das últimas palavras do apóstolo Pedro. Nós estamos diante do mártire do apóstolo Pedro. Nós estamos no final dessa história. O dominador de Roma naquele tempo era Nero. Nero era o imperador. Nero ele era politicamente um dos piores que tinha. O cristianismo estava sendo esfolado. Os cristãos estavam sendo mortos. Dizer que era cristão naquele tempo era motivo de morte. Os cristãos estavam sendo colocados em arena para serem mortos. Dizer que era cristão era esperar uma espada lhe ultrapassar de um lado para o outro, sem nem ver de onde a espada estava vindo. Mas no meio de toda essa perseguição, existe um Pedro que outrora negava, que outrora dizia que não conhecia, que outrora estava disposto a negar, mas agora ele é o maior combatente de linha de frente para defender o cristianismo, porque a graça de Deus transforma. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que a graça que transformou sua vida vai transformar toda a sua casa, toda a sua família, vai transformar os teus filhos. E eu libero essa palavra: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você pode dar glória a Deus para adorar ao nome de Jesus? Então Pedro, quando escreve essas epístolas, ele está combatendo os falsos ensinos. Ele está combatendo os hereges daquele tempo, os falsos mestres, os gnósticos. Ele está defendendo, ou ele está combatendo a imoralidade dentro da igreja. Ele está combatendo a filosofia helenista que estava sendo instaurada no meio da igreja. A filosofia, vale lembrar que 320 aproximadamente anos antes de Cristo, a filosofia ela ganha força em Roma, na Grécia. Platão, Aristóteles e essa galera toda que você conhece da filosofia, eles ganham força dentro desse período. Então havia um grupo de filósofos, de pensadores muito grande. Então os dois números de pessoas que mais cresciam naquele tempo eram os helenistas, que eram os filósofos, e o cristianismo. Mas os helenistas estavam querendo entrar dentro do cristianismo e reverter aquilo que havia sido aprendido, aquilo que havia sido ensinado pelo próprio Cristo. Pessoas que nunca andaram com Jesus queriam ensinar sobre Jesus, mas sem andar com Jesus não dá para saber sobre quem é Ele. Existem muitas pessoas que acham que pode falar sobre Jesus, mas não andam com Ele, não sabe quem é Ele, não sabe de onde Ele veio e não conhece as suas mensagens. Tem pessoas querendo falar de Jesus a partir do que eu acho, a partir do que eu penso, a partir do que eu ouvi, a partir do que eu ouvi dizer. Agora vai apertar. A partir do TikTok, a partir do que eu vi na internet, a partir de reels. Tem gente que assiste 2 reels e acha que é pregador, lê 2 livros e acha que é teólogo, conhece 2 versículos bíblicos e quer debater teologia. Pelo amor de Deus, você precisa conhecer Cristo para falar sobre Cristo, andar com Cristo para falar sobre Cristo, saber quem é Ele para falar sobre Ele. O problema da minha geração é esse. É uma geração que não sabe quem é Jesus, mas quer falar no nome dele. Ai, que vontade de falar os negócios. Sabe o que é o problema, Ricardo? É que se eu começar a falar aqui sobre alguns assuntos, alguém vai me malhar na internet dizendo que eu não tenho voz. Eu não posso falar sobre o homossexualismo porque eu não tenho voz, porque eu não pratico, eu não sou de dentro, eu não entendo, eu não sou LGBTQIA+.
Então eu não posso falar sobre esse assunto. Se fala sobre isso, você é homofóbico. Eu não posso falar sobre o feminismo porque não tenho voz de fala. Aí você pode deixar o sovaco peludo, ficar fedendo e criar todas essas maquetes de internet. E eu estou aqui e não posso falar nada, porque se eu falar, eu não estou falando. Mas se eu falar, eu sou processado, porque não tenho voz de fala. Mas o que me deixa indignado é ver pessoas que não sabem nada de Jesus, nunca leram a Bíblia, querendo falar de Jesus em podcast, querendo ensinar a igreja a ser igreja, querendo ensinar pastor a pregar a palavra. Vai ver se estou na esquina, vai saber quem é Jesus para depois falar sobre quem ele é, rapaz. Não. Olha, não mexe comigo que eu estou quieto. Não mexe comigo que eu estou quieto. Porque acha que artista quer ensinar teologia. Um brincalhão, cara. Quer falar de Jesus, vai descobrir quem é ele. Ai, eu sou cristão. Não, mas você não adultera? Adultera. Mas você não vive em orgia? Vivo. Mas você não vive em prostituição? Vivo. Mas você não fala sobre contra a igreja? Falo. Mas você é o quê? Cristão. Porque na minha Bíblia, que Bíblia tua é miserável? Na minha Bíblia diz que Deus é amor. Por que você só fala sobre o Deus que odeia? Não, ninguém conhece o Deus que odeia, só conhece o Deus que ama. Olha o climão que está. Esse tipo de mensagem não é para você. Já falei para você faltar nesse escudo de terça, que aqui você vai ter que mudar. Você vai parar com esse negocinho de Deus e amor. Abre aí para mim. Provérbios 6. Lê só o 16. Só a parte A. Larinha, vai. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Para. E uma sétima... Para! Tá tudo bem, Lara? Tá. É só para testar seu espírito. Tá bom. 6 coisas do Senhor Deus? Por que ninguém fala dele no podcast? Essa mensagem não tem glória, ninguém fala glória, ninguém fala aleluia. Falando nisso, gente, vai ter uma sessão em Votuporanga, o David Leonardo vai estar pregando na RB. Você que... Eu lembrei agora que eu estava pregando, eu vou anunciar, porque era para eu ter anunciado antes. Eu estou liberando você para ir lá. Você que gosta, vai lá, você... É bem o perfil de mensagem que você curte. Aqui, ó, capítulo 6, verso 16. Vou continuar pregando, senão vai dar problema para mim. Provoca alguém só para me continuar, diga assim: o Deus que você aprendeu, que ama, também odeia. Pastor, está pegando o texto isolado? Isolado? Abre Apocalipse, vamos. Zé do Google, vem. Eu vou falar tudo, você não vai voltar aqui mesmo? Te conheço. Vamos. Abre. Apocalipse capítulo 2. Ai. Tem um aleluia ali, tá doida, igual eu. Ai. Deixa eu ler. Leu 2, Lara, leu 2. Ao anjo da igreja... Não, leu 6, leu 6. 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem é esse Deus aqui? Vontade de falar um negócio, mas acho que eu vou desviar 3 pessoas se eu falar isso aqui. Deus matou bem mais gente que o diabo. Olha o clima. Deus é o único que mata e não vai preso. Não passa por audiência, Ele é Deus. Desculpa, não se iluda com esse Deus que estão pregando para você. O Deus da Bíblia, Ele mata, Ele odeia.
E Ele é justo juiz para decidir situações. Grita para eu parar. Então tá. Então Pedro está combatendo os falsos mestres, os falsos mestres, os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas teologias, os helenistas, quem acha que sabe quem é Jesus, ou quer falar quem é Jesus a partir da filosofia, quer falar quem é Jesus com a Bíblia fechada, quer falar quem é Jesus, mas nunca leram sobre ele, quer falar quem é Jesus, mas não sabe nem o que é evangelho, quer falar sobre o que é Jesus, mas não conhece sequer os 4 evangelhos que falam sobre a vida dele encarnada na terra, não sabe nada de Jesus. E Pedro está dizendo, o Senhor está me levantando para debater, para defender esta causa. Então eu quero dar só a estrutura, porque não vai dar para me pregar em exegese disso aqui, que é versículo por versículo, mas eu quero te dar a estrutura do que Pedro está defendendo. Então, do versículo de número 3 ao versículo de número 9, que foi o que nós lemos, trata sobre a esperança viva. A ressurreição como fundamento da esperança. Prova do aperfeiçoamento da fé. Então, na primeira carta de Pedro, do versículo 3 ao versículo de número 9, Pedro está defendendo o fundamento e a esperança e a prova do aperfeiçoamento. Olha quem vai falar de aperfeiçoamento, aquele que foi aperfeiçoado, porque só entende de misericórdia quem já precisou dela. Só entende de oportunidade quem já precisou de oportunidade. Só entende de abraço quem precisou de abraço. Pedro vai falar sobre aperfeiçoamento, como quem diz aos irmãos que estão olhando para Pedro como uma referência. Pedro está dizendo, vocês olham para mim pronto, mas o que vocês estão vendo é uma obra aperfeiçoada do Espírito, porque quando todos desistiram de mim, Ele continuou acreditando em mim. Pedro vai falar sobre o aperfeiçoamento, sobre a melhoria, sobre o que o Evangelho causou sobre ele. No verso 8, onde lemos, Pedro vai falar sobre a esperança, a fé, que é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza, a garantia, eu não vejo. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu amo. Deixa eu liberar para ver se alguém dá glória. Eu estou ensinando, mas eu quero liberar isso aqui como profecia. Alguém olha para você e diz, como é que você pode servir a um Deus que você não vê? Como é que você pode servir um Deus que você nunca viu? Ninguém viu Jesus. E para chocar o coração de alguns, Jesus não é europeu, Jesus não é loiro, Jesus não tem os olhos azuis, Jesus não é o Jesus de Hollywood que te apresentaram. Aquele Jesus é europeu, aquele Jesus é de Gregório Papa. O Jesus da Bíblia nós nunca vimos, mas amamos. Nós nunca vimos, mas cremos. E agora é para você dar o grito. Mas nós sabemos que se nós nos permanecermos fiéis até o fim, nós o veremos como Ele é. Só quem tem essa esperança, levante as suas mãos e dá um grito de glória a Deus, para adorar o nome de Jesus. Larinha, pega o microfone, coloca o versículo de número 13. Vai. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça vem na revelação de quem? De Jesus Cristo, vai. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. A segunda parte da estrutura do texto
é santidade como chamado. Olha o que Pedro vai dizer no versículo de número 14. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Eu queria colocar na versão JV, que é mais fácil. O que Pedro está dizendo é, sabe o que estava sendo pregado pelos helenistas? Sabe o que estava pregando pelos filósofos esse tempo aqui? E esse evangelho estava chegando dentro da igreja? Sabe qual, Maico? Ele estava dizendo assim, ó, segue o seu coração. Deus quer que você seja feliz. Vocês se amam? Então não tem problema fazer sexo sem se casar. Porque Deus é amor. Alguém deu glória que eu ouvi. Mas essa mensagem não é cristã. Essa mensagem é helenista. Essa mensagem é sofisma. Essa mensagem é enganadora. Essa mensagem parece que faz sentido, mas não faz. Tem um olha aí, por causa desse olha aí, eu vou falar de novo. Parece, não, ei, Deus quer que você seja feliz. Se você não está feliz, divorcia. E alguém dizendo, Jesus é isso, aleluia. Meu Deus, era disso que eu precisava. E no final da carta escrito, assinado Satanás. O que a filosofia está pregando, pastor Fábio, é siga o seu, me ajuda, vem comigo, não faz cara de desentendido não. A filosofia está dizendo siga o seu. O que o povo está pregando hoje em dia na internet? Está diferente? Mas se cada geração se levanta um falso mestre, nessa geração Deus também está levantando Pedro. E Pedro, pastor Fábio, está vindo na contramão e está dizendo, o que ele está dizendo, Larinha? Lê o versículo 14 com força, Lara. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Na ignorância você poderia viver de acordo com o teu coração. Na ignorância você poderia seguir os seus instintos. Na ignorância você poderia ser guiado pelo que você sente. Pela ignorância você poderia ser ligado pela cartomante. Pela ignorância você poderia ser guiado por coaches. Na ignorância você poderia ser guiado pelaquilo que você sente. Na ignorância você poderia ser guiado por mãe de santo, pai de santo, cartomante. Mas Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, agora vocês não são mais ignorantes. Deixa o teu coração de lado, porque o coração do homem é enganoso. Agora você não vive mais segundo as tuas paixões, você vive de acordo com o Espírito que existe dentro de você. E o Espírito que existe em você, ele direciona a sua vida. Levante as duas mãos, assim diz o Senhor: quem nasceu de novo não é guiado pelas paixões. Quem nasceu de novo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só quem nasceu de novo, dá um grito de glória para adorar a majestade daquele que é assim. Provoca dois e diga: não siga seu coração. Ai, pastor, mas eu senti no coração. Procure um cardiologista. Pode ser infarto. Alguém vai desviar aqui, pastor Maria, eu estou sentindo. Olha o que Pedro está dizendo: não siga ou não ande conforme as paixões de vocês, como vocês tinham anteriormente. Vocês eram ignorantes. Sabe o que era para você ter feito? Você que não quer mudança, não vir nesse culto. Porque quando você vem nesse culto, você deixa de ser ignorante. E agora se você faz, você já não faz mais por ignorância, você vai porque você quer. Mas olha a orientação do 15, pastor Reginaldo. Vai, Lara.
Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Eu posso profetizar? Levanta as duas mãos aos céus. Eu libero. Lucas, profetiza com essa guitarra. Isso. Mateus, faz uma baixaria com esse baixo, porque eu estou na autoridade do Espírito. Eu abro espaço do ensinamento e libero isso como profecia. Não é porque o mundo liberou que está liberado. Não é porque a internet liberou que está liberado. Não é porque o presidente liberou que está liberado. Não é porque o estatuto liberou que está liberado. Não é porque o mundo normalizou que está normal. Não é porque disseram que a maconha está liberado que a maconha está liberada. Nós continuamos seguindo princípios não guiados pelo nosso coração, mas guiado pela palavra. Já é lei, e o professor tem que dizer que o teu filho pode escolher ser menino ou menina, mas quem é levado pelo princípio sabe: eu vos fiz varão, eu vos fiz varoa, para a glória do meu nome. Seja santo. Deixa eu te ensinar uma coisa, por favor. Santo não é quem não peca. Nós temos um problema com essa palavra aqui, porque o texto diz: sede santo, como eu sou santo. Essa ordem está lá em Levítico. Caça a referência aí, Luiz, e coloca na tela. Sede santo porque eu sou santo. Mas o ser santo aqui é separado. Santo aqui, Gui, não é falta de pecado, não é ausência de pecado. Porque alguém uma vez perguntou para mim: pastor, como pode Deus pedir santidade para nós sabendo que nós somos pecadores? Porque na cabeça das pessoas, Camila, ser santo é não pecar. Não, ser santo é não viver pecando e normalizando o pecado. Então santidade está ligado à ausência de iniquidade. Eu queria falar um negócio aqui, isso aqui seria bom para você. Falo. Alguém vai olhar para você. Pecou, fez, aconteceu. Agora quer ser santo. Aí você pensa: quero não, sou. Eu tinha dado uma cambalhota se eu tivesse aí embaixo. Não vem me dizer que eu estou querendo ser, que eu estou parecendo, não. Eu sou. Mas você não era do carnaval? Era. Mas você não bebia? Mas você não traiu? Traí. Mas você não mentiu? Menti. Mas você não caiu? Caí. Mas você quer ser santo? Não quero. Eu sou. Por quê? Santidade não é ausência de pecado. Santidade é não viver de acordo com os padrões deste mundo. Eu estou procurando ser melhor todos os dias e estou me santificando. Então a santidade não está ligada a não pecar, mas não se conformar com pecado. Sede santo. Sede santo. Sede santo. Eu queria fazer um exegese, mas não tem tempo. A terceira parte estrutural do texto está no capítulo 2, versículo de número 9. Coloca o 7 para contextualizar. Identidade da igreja. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: você é a igreja? Você faz parte da igreja? Pergunta para ela: você faz parte da igreja? Se você faz parte, a igreja tem uma identidade. A identidade que colocou foi eu. Foi eu? Eu que decido a identidade da igreja. É por isso que alguém pergunta para mim assim: ô Wesley, pastor, lá na tua igreja pode usar terno? Ou pode ir pregar sem terno? E eu digo: não está na identidade isso não. Mas tem outras coisas que estão na identidade. Lê, Lara. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa.
Mas Ô, Lara, eu não consigo assim. Coloca lá no começo. Eu sou muito agoniado para pegar texto no meio, porque parece que eu estou inventando coisa. Coloca 2, verso 1. Vai ler tudo, a hora. portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está dizendo, eu não sou a pedra é ele. Desculpa aos meus irmãos católicos, mas dentro do catecismo se ensina que Pedro é a pedra da igreja. Pedro está dizendo, eu não sou a pedra, Cristo é a pedra da igreja. A igreja não está firmada em Pedro, a igreja está firmada em Cristo. A igreja está firmada em Cristo. A igreja está firmada. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Segura. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Ele é a pedra. E vocês? Como? Pedras que vivem. Pedro está dizendo assim. O que significa Petros? Alguém lembra? Pedro, o que significa? Pequeno fragmento de pedra. Ou uma pedra tirada de uma rocha. Olha o que Pedro está dizendo. Não sou só eu. Pastor Maurício, alguém tem que pegar isso aqui além de mim. Lê o 4 de novo. Lê o 4. Segura. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Segura, quem é a pedra? Pedro está dizendo que quem é a pedra? E ele é o quê? Uma pequena pedra tirada de onde? Mas olha o que ele vai dizer para a igreja, verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Vai! A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vai! Por isso está na escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Vai! Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Oi! Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes que Ele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu ler o 9 de novo, para ver se alguém pula dessa cadeira. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Provoque quem está do teu lado, bate no peito e diga assim: eu sou nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva. Pastor Jean, se eu falar um negócio aqui vai dar uma confusão. Coloca o final do verso 9. A outra parte. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio o quê? Você lembra que só quem era sacerdote tinha que ser da tribo de Levi? Da tribo de Levi Deus chamou Arão.
de Arão, sumo sacerdote. Os filhos de Arão seriam sumo sacerdote. Era dividido em 3 partes: átrio, santo e santíssimo. Só quem entrava no santíssimo, que é o santo dos santos, era o sumo sacerdote. Mas para ser sumo sacerdote você tinha não que querer, não que almejar, não que desejar, mas que nascer na família certa. Ser filho de Arão, descendente de Arão. Quem não é da descendência de Arão nunca vai entrar no santo do santo e nunca vai sacrificar. Mas aí vem Jesus, o sumo sacerdote eterno. Ele se oferece como sacrifício vivo do Gólgota. Depois que ele diz: Tetelestai, e Pai, em tuas mãos entrega meu espírito, a cortina do véu se rasgou de cima a baixo, e o lugar que só quem era da família de Arão podia entrar, o acesso agora está liberado para quem almeja. Aí vem Pedro dizendo: eu não tinha direito, você também não. Não sou da tribo de Arão, você também não. Não sou aronita, você também não. Mas você não precisa mais ser da tribo de Arão, da tribo de Levi. Você não precisa mais ser araônico. Por quê? Porque vocês são a nação, a geração eleita e o sacerdócio. Nação santa. Que vontade de falar, cara. Israel não é a nação santa. Irmão, Israel não é a nação santa. Diga assim, pastor. Quem é? Vocês, porém, são. A aliança não é com Israel, é com a igreja. Uma mão levantada lá no fundo. Jesus não volta para buscar Israel, Jesus volta para buscar a sua igreja. Tem alguém que é igreja aqui? E aqui que pega. Se eu tivesse aí, eu tinha dado 3 cambalhotas. Escute: propriedade exclusiva. Propriedade privada. Como que é? Tem um nome, como que é? Aquele povo que invade terra? Não, tem um nome. MST. Obrigado. Você não faz parte não, né? Só. Você é propriedade exclusiva e não tem MST espiritual. Propriedade exclusiva é Deus dizendo: é meu. E se é meu, eu não permito ninguém tocar. Pastor, não peguei, eu percebi, vou te ajudar a segunda chance. Ele disse: eu desci, eu verti o meu sangue, eu te comprei na cruz do Calvário. Você, a sua casa, o seu casamento, cadê esse teclado? O teu casamento, os teus filhos, a tua empresa e tudo aquilo que chega nas tuas mãos é propriedade exclusiva. Nação santa, não dá para mim entrar nisso. Sacerdócio real, chamado das trevas. Quem estava em trevas aqui além de mim? Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está defendendo a igreja. O capítulo de número 3. Pedro vai falar sobre o testemunho em meio ao sofrimento. Eu gosto dessa parte, porque Pedro vai consolar os irmãos que estão sofrendo por causa da fé. Você acha que você sofre por causa do evangelho? Coloca 1 Pedro capítulo 3, verso 13. Coloca o 10, para contextualizar. 3:10. Eu preciso acabar, Lara, lê. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Calma, Pedro. Lê de novo.
Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Vai. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Para. O rosto do Senhor está contra quem? Descansa contra quem está praticando o mal contra a sua vida. Descansa. Fica tranquilo, você não perde noite de sono não. O rosto do Senhor está contra ele. E dura coisa é ter Deus contra você em uma guerra, em uma peleja. É melhor pelejar no time que ganha do que no time que perde. Está com a mente tranquila? Descansa o teu coração. Deixa quem quiser falar, falar o que quiser. O rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Ei, quem pratica o mal não precisa ser destruído. Ele se destrói sozinho. Descansa. Quem ousa de engano não permanece. A Bíblia é quem diz isso. Não tem jeito de permanecer em mentira, engano. O rosto do Senhor é contra os que praticam mal. 13, Lara, vai. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Para. Devagar, lê de novo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então quem pratica o bem sofre. E quem pratica o mal sofre também. Mas é melhor que você sofra por praticar o bem. Pergunta por quê? Porque quem sofre por praticar o bem nessa vida, só sofre nessa vida. Quem pegou, pegou. Quem é o nosso modelo? Cristo, Jesus. Ele sofreu? Sim ou não? Foi injustiçado, sim ou não? Mas no final de tudo ele foi coroado. Sentou à destra de Deus. E é sobre isso que Pedro está se consubstanciando. Deixe falarem o que quiser. Estejam dispostos a sofrer por esse evangelho, como Cristo é o modelo. Mas a boa notícia é essa: o justo só tem essa vida para sofrer. E o ímpio só tem essa vida para ser feliz. Eu vou repetir para você anotar. O justo só será feliz nessa vida. O ímpio só será feliz nessa vida. O justo só vai sofrer nessa vida. Porque para onde o justo vai, o Senhor enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá mais sofrimento, nem dor, nem pranto. Para terminarmos a primeira epístola, capítulo 5, versículo de número 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Para. Você percebe que Pedro está falando sobre presbíteros no versículo 1. E no versículo 2 ele vai falar que os presbíteros pastoreiem. Porque o presbítero aqui está ligado a pastor. Biblicamente a pronúncia muda. Mas biblicamente é a mesma função. Presbítero e pastor. Posso ouvir um amém?
Só para vocês depois entenderem isso. E bispo também. Bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Por isso que lá em Tito, ele vai começar a falar sobre bispos e vai terminar falando sobre presbíteros. No mesmo texto. Porque é a mesma? É a mesma? Está com medo do quê? É a mesma? Então vai. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Como quem quer? Pensei que era como eu queria. Vai. Não por ganância, mas de boa vontade. Vai. Não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Então Pedro está falando que o pastor não deve ser dominador? Pastor, e quando eu proíbo o povo de visitar outra igreja? Eu estou cuidando? Ou estou dominando? Lê o 4. E quando o Supremo Pastor... Quem é o Supremo Pastor? Quem é o Supremo Pastor? Jesus não é o único pastor, ele é o Supremo Pastor. Porque alguém diz, ai, meu pastor é Jesus. Vou de novo. Aqui não tem, mas de vez em quando você encontra na rua. Você congrega onde? Eu não congrego. Quem é seu pastor? Não tenho pastor. O meu pastor é Jesus. Mentira. Jesus não é o seu pastor. Porque se Jesus fosse o teu pastor, você respeitava o pastor que ele pediu para cuidar de você. Ninguém fala nada comigo. Tá. Na verdade, quem diz que Jesus é seu pastor, na verdade não tem pastor. Eu vou de novo. Estou para confusão. Quem diz que Jesus é seu pastor, na verdade não tem pastor. Porque foi Jesus que disse, Pedro, tu me amas? Simão disse, eu te amo, Senhor. Então, pastoreia as minhas ovelhas. Não dá para Jesus ser seu pastor se você não tiver um pastor. Continua lendo. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Vai! Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Vai! Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lê de novo 5, por favor, e coloca força. Que peço igualmente aos jovens. Jovens, Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. mas Deus rejeita quem volta. Mas Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu vou falar de novo. Mas Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Vai. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Você se humilha e Deus te... Pastor, e os humilhados serem exaltados? Desculpa. Aqui não. Quem se humilha será exaltado. Aquele que se humilha debaixo da mão de Deus, esse será exaltado. A espinha dorsal do texto: conselho para as ovelhas e humildade espiritual. Não vai dar para pregar, só segura. Só para me dar a estrutura da segunda epístola, porque eu não vou voltar nisso. A segunda epístola, capítulo 1 de 2 Pedro, versos 5 e 7. Lê do 1, eu tenho 4 minutos. Lê do 1 ao 7, vai. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vai. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado na corrupção das paixões que há no mundo. Devagar, leu 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Lê de novo 5. Vamos fazer uma escada. Repita comigo assim: escada, fraco. Escreve, diga: escada da maturidade espiritual. Se fosse você, eu fazia uma escadinha e escrevia. E ainda postava e me marcava para me repostar. Olha os degraus. Olha os degraus. Presta atenção. Lê. 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. Segura. Concentrando todos os vossos. Está escrito o quê? Provoca alguém, diga assim: você precisa se esforçar. Concentre todos os seus. Pergunta: você tem se esforçado para quê? Na obra de Deus, no reino de Deus, você se esforça para quê? Porque você se esforça para tudo que é para você, para o reino. O que você tem se esforçado? Mas olha o conselho do pastor Pedro. Aqui não é mais Simão não, aqui é o pastor. Concentre todos os seus esforços. Acrescentem. A fé que vocês têm a virtude. Diga: a fé. Vai. Que vocês têm a virtude. Diga: virtude. Vai. A virtude e o conhecimento. Diga: conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Diga: domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Quantos degraus? Quantos degraus? 8 degraus. Esse degrau é do quê? Da maturidade espiritual. Pastor, eu quero saber se eu estou crente. Dá uma olhada para esse degrau e vê se você já começou pelo menos a subir a escada. Dá uma olhada nessa escada e vê se você já colocou o pé pelo menos na fé. Porque sem fé não tem virtude. Sem virtude não tem conhecimento. Sem conhecimento não tem domínio próprio. Sem domínio próprio não tem perseverança. Sem perseverança não tem piedade. Sem piedade não tem fraternidade. Sem fraternidade não tem amor. Então tudo começa na onde? Tudo começa na onde? Quando você coloca os pés na fé, você quer ir para onde? Quando você coloca o pé na fé, você recebe virtude. Eu coloco o pé na fé e recebo. E quando eu recebo virtude, o que é que eu quero? Sabe por que você está aqui no culto de terça? Onde não tem óleo ungido, não tem água de Israel, não tem flor ungida, não tem travesseiro ungido, mas você está aqui pelo quê? Pelo conhecimento. Por quê? Porque você alcançou a fé te deu virtude, virtude te dá conhecimento, e quem recebe conhecimento, recebe domínio próprio. Se tivesse alguém aqui, recebe domínio próprio. Quem tem domínio próprio, vence a pornografia. Quem tem domínio próprio, vence a mentira. Quem tem domínio próprio, vence a traição. Quem tem domínio próprio, vence os ataques do diabo. Quem tem domínio próprio, vence a fofoca, vence a mentira. E quem tem domínio próprio, recebe perseverança. E quem recebe perseverança recebe plenitude. Quem recebe plenitude recebe fraternidade. E quem recebe fraternidade recebe amor. Se coloque de pé, vamos embora. A segunda parte do texto eu só vou falar para você, para não falar, depois você pega no YouTube. A autoridade apostólica
2 Pedro 16, capítulo 1, verso 16 a 21. Pedro dá testemunho da transformação. E diz que, essa aqui pelo menos deveria estar. Posso ler essa parte com vocês, pelo menos? Coloca aí, rapidinho. Lê 16, 17, Lara. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmo fomos testemunhas oculares da sua majestade. Vai. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Qual voz? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vai. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está falando sobre a transfiguração. Olha o 20, vai. Assim, 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura Pega a sua Bíblia. provém de... Segura, pega a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia. Só você que tem Bíblia. Pastor, eu trouxe um celular. Levanta o celular, o iPad, o iPod, o que você tiver. Levanta. Lê, Lara, lê. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Levanta a sua Bíblia e diga: a Bíblia é a palavra de Deus. Não grita, diga: a Bíblia não contém. Balança ela, diga: não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Só quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, sacode ela e dá um grito de glória a Deus, para adorar ao nome de Jesus. A Bíblia não contém, a Bíblia é. Eu vou de novo, a Bíblia não contém, a Bíblia é. Daniel, sabe por que os helenistas dizem que a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus? Ela só contém? Outro dia eu falo. Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, nem tudo que está na Bíblia é o que Deus quer. Então isso me abre espaço para fazer o que eu quero, para pecar do jeito que eu quero. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, então o homossexualismo está liberado. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, significa que homem com homem pode se casar. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, significa que você pode ter mais do que uma esposa, que você pode divorciar e viver a vida que você quiser e ainda vai para o céu. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, você pode adulterar e nada vai acontecer. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, significa que coisas que estão escritas, você não precisa caminhar, não precisa ser ofertante, não precisa ser dizimista, não precisa fazer papel de pai, não precisa ser papel de homem. A mulher pode tomar o lugar do homem, o homem pode ser a menininha dentro de casa da sua mulher, o filho pode desobedecer o pai não precisa ser honrado pelo filho. Mas quando Pedro diz, a Bíblia não tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, faz com que todas as pessoas que olhem para a Bíblia vai ter que aceitar. Se quiser ir para o céu, vai ter que viver com os padrões que foram estabelecidos por essa palavra. Quem tem Bíblia e acredita nela, levanta para cima, dá um grito de glória a Deus. Adorar ao nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Você que tem, cadê aquela cartelinha de adesivo, pastora? Você que tem aquela carteirinha de adesivo que está completa, procure. Você vai ficar responsável por isso? Procure a Micaela e mostre isso aqui, ó. Se tiver preenchida assim, não dá para ver daí todo mundo, né? Vou colocar na tela. Só falta o de hoje, é isso? Procure ela, mostre que você está completo, porque nos próximos dias vai ter um certificado de curso concluído e especialização no livro de Pedro ou sobre a história de Pedro. Posso ouvir um amém?
Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Coloque a mão no teu coração, por favor. Pai, tua igreja está aqui. Quero te agradecer, Senhor, pela vida daqueles que vieram e pela vida daqueles que estão de longe, assistindo ao vivo, porque desejam aprender a tua palavra. Senhor, aqueles que estão a quilômetro de distância, em outra cidade, em outro estado. Senhor, eu te agradeço pela vida daqueles que têm fome da tua palavra. E nós já aprendemos hoje que isso é gerado na fé. A fé, Senhor, gera o desejo pelo conhecimento, a vontade de aprender. Senhor, nem que eu fique com 5, 10, 2 ou 3. Enquanto tiver uma pessoa com fome da tua palavra, eu sempre vou ter pão para compartilhar com quem tem fome. Senhor, eu não vou me corromper. Eu não vou mudar a essência daquilo que eu aprendi. Eu não vou pregar um evangelho mais atraente, porque eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu quero ser pastor de uma igreja, Senhor, que possa estar vazia, mas que seja vazia de pessoas cheias. Senhor amado, que esta série de mensagens possa impactar os nossos corações e trazer transformação sobre a nossa vida. Que assim como Pedro, Senhor, assim como Simão, nós estamos em uma metamorfose, mas nós acreditamos que vamos nos tornar um Pedro. Eu acredito, Senhor, nos Pedros complicados que aqui estão, naqueles que estão lutando para ser melhor. Senhor, muitos daqui que chegaram aqui, chegaram desacreditados pela igreja, desacreditados pela cidade, mas o Senhor me deu os teus olhos para enxergá-los como o Senhor gostaria que eles fossem enxergados. Eles estão em metamorfose e em transformação. Eu peço, Senhor, que da mesma maneira que o Senhor começou essa obra, o Senhor termine. Senhor, eu libero eles debaixo desta palavra. E a última palavra que eu libero desse último dia de série é que eles, a partir de hoje, aceitem essa transformação por completo. E quando o Senhor completar, haverá um tempo de crescimento em todas as áreas. Senhor, nos ajuda a vencer aquilo que tem nos vencido. Nos ajuda, Senhor amado, a vencer esse desânimo, essa frieza. Senhor, alguns de nós que estamos aqui, lutamos tanto para chegar até aqui, agora estamos sendo roubados, saqueados. O diabo está tentando nos arrancar daqui de dentro, porque ele sabe que se ele conseguir nos tirar daqui, ele também consegue nos matar. E às vezes mais do que uma morte espiritual, mas também uma morte física. Senhor amado, então eu peço para aqueles que chegaram fracos, sejam fortalecidos. Que os que chegaram desanimados recebam ânimos pela palavra. Aqueles, Senhor, que pensaram que nunca mais se levantariam, eu peço que o Senhor coloque eles de pé. Senhor amado, não deixe eles, esses que estão fracos, em casa no domingo. Envie, Senhor amado, o teu Espírito como um renovo para a vida deles. Porque, Senhor, o culto de ceia é culto de renovação de aliança. E uma aliança quebrada, Senhor, é impossível ficar de pé. Senhor, a aliança nos devolve para o Senhor, a ceia nos devolve para o Senhor. Então, Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça os que estão perto e os que estão longe, os que estão assistindo e os que estão aqui. Que essa oração, Senhor, que eu faço, uma oração sacerdotal, uma oração, Senhor, que eu clamo pela tua igreja, uma oração que eu clamo por aqueles que não podem, Senhor. Cura, Senhor, as dores, as enfermidades, tira todo o cansaço do corpo, devolve a prioridade do coração e restaura o altar que está quebrado sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu os abençoo e os libero para uma fase nova sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.